Depois de uma quarta fase do regime militar, que é o do Geisel e do general Figueiredo, já são regimes em que nós já tendíamos a uma abertura, à devolução do regime aos civis. Culminou com o João Figueiredo também, muito discutido e tal, porque houve me parece que já houve ali algum início daquelas tentativas de outra vez, daquela política rasteira, não é? Ali também já começa a ser dados os primeiros passos da corrupção que se desenvolveu aí, infelizmente começou ali no último período do Figueiredo, que eu vivi bem de perto. Mas enfim, o saldo do regime militar é muito bom e muito grande para o país. Ora, tem uma frase muito legal do general Leônidas Pires que ele diz: na guerra não tem nada bonito, a única coisa bonita na guerra é a vitória. E essa os militares souberam fazer e venceram esses comunistas que queriam, né? Eles não queriam liberdade de expressão como aparece nos livros de história, como aparece nos documentários. Os comunistas queriam, por isso combateram os militares, que queriam a ditadura do proletariado. Então, esse enfrentamento dos comunistas não poderia ser feito, não teria como ser feito de uma outra forma. O que é que os comunistas que vêm agora, depois, né, os comunistas digamos, de gabinete falam? Olha, os militares foram autoritários, mas era uma guerra daqueles que queriam destruir a sociedade livre, democrática, e colocar no seu lugar uma ditadura comunista. Então, esse é o momento que ocorreram excessos por parte dos militares, provavelmente ocorreram. Agora, de onde é que, uma coisa que eu sempre gosto de questionar junto aos meus alunos, de onde podemos achar que vão surgir esses homens puros que vão combater comunistas que estão de armas na mão, que cometem atentados terroristas, que querem destruir a sociedade, e vamos dialogar com eles? Por exemplo, desse número grande de desaparecidos políticos, que os familiares, né, vivem dizendo que a ditadura matou e desapareceu com essas pessoas. O que eles não contam é que essas pessoas usavam documentos falsos em outros nomes, combateram os militares de arma na mão, e nesses confrontos eles morreram e foram enterrados como indigentes, obviamente, ou enterrados como aqueles que estavam com documentos falsos, em nome de outras pessoas. Então essa ideia de que os militares saíram matando a esmo, ela é absolutamente falsa. O número total aí, forçando a barra, inclusive daqueles que morreram de armas na mão, não passam de 400. O que é lamentável para nós liberais, para nós conservadores. Uma vida é algo de se lamentar. Sim, agora isso é para nossa moral, não para a moral dos comunistas. Quanto que eles mataram nos países em que eles chegaram ao poder? E eles mataram, inclusive, essa eu acho uma questão interessante de observar, eles mataram os adversários políticos num primeiro momento, né, daquele, digamos assim, a burguesia, mas na verdade o que eles matam mesmo são os companheiros. Esses que hoje reclamam da ditadura militar, né, do regime autoritário, do regime de exceção, parte dessas pessoas teriam sido trituradas e mortas pelos companheiros. Aliás, eles deveriam agradecer o fato da intervenção militar de 64, que protegeu a vida deles. Porque é só observar a história, você vai perceber que todos os regimes comunistas, eles matam muito mais os companheiros do que os adversários. Então, acho que esse aspecto da história do Brasil precisa ser mostrado, até para reverter essa posição. No período militar, houve turbulência? Houve guerra. Numa guerra, guerra é guerra. Mas essa guerra, inclusive, ao
vencer os comunistas mais radicais, aqueles que estavam de armas na mão, que cometiam atentado terrorista, acabou ainda, digamos, como um efeito colateral benéfico, protegendo os próprios comunistas. Porque o hábito dos comunistas e as pessoas que não estão, digamos assim, acostumadas ou que não vivenciaram os partidos de esquerda, né? Eu, no caso, cometi esse pecado da juventude, também fui do PCB, não sabe qual é a cultura dentro de um partido revolucionário. A cultura dentro de um partido revolucionário é, inclusive as piadinhas, as brincadeiras, quando nós chegarmos ao poder, aquele lá eu vou fuzilar, eu faço questão de fuzilar. Ou seja, está na alma, está no caráter de um comunista fuzilar o companheiro que ele acha que não é tão comunista como ele é. 15 de março de 1974. Em Brasília, chegam ao Palácio do Congresso os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, a fim de serem empossados na presidência e vice-presidência da República. Os novos dirigentes eleitos pelo Colégio Eleitoral prestam compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem-estar geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Terminada a sessão, que foi presidida pelo senador Paulo Torres, os empossados se retiram acompanhados do comitê de recepção. O chefe do Estado passa em revista a tropa do batalhão presidencial formado em sua honra. Falando sobre a contribuição que os militares deram ao país durante o chamado período militar, eu me lembro de várias coisas, muitas delas já ditas e repetidas, algumas delas talvez jamais conhecidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Brasil era medieval antes de 1964 e passou para ser um país chamado em desenvolvimento, na época era o país do terceiro mundo, após a Revolução de 64. Por que eu digo isso? Porque em termos de desenvolvimento nacional, não há a menor chance de ter uma comparação válida entre o período anterior e pós-64. Porque é da água para o vinho. Só como exemplo, talvez a maioria das pessoas que estejam assistindo esse vídeo não saiba que essa questão de orçamento, planejamento orçamentário, não existia no Brasil antes de 64. Os deputados e senadores faziam leis onerando o Tesouro Nacional sem a menor preocupação de onde sairia o dinheiro. E como o governo tinha uma limitação de impostos, que por acaso ele também não sabia quanto era, faltou dinheiro imprimir. A ideia de planejamento orçamentário surgiu com o primeiro presidente militar, o Castelo Branco. Foi ele que obrigou todos os governos dele para frente a tratar de orçamento anual. Foi ele que criou uma exigência para o Congresso Nacional de só aprovar leis que onerariam o Tesouro se mostrassem a fonte dos recursos. E aí diminuiu muito, mas diminuiu completamente o carnaval de leis favorecendo A, B e C. Isso foi a uma obra dos militares. Planejamentos estratégicos de infraestrutura também não havia. Plano rodoviário nacional, plano ferroviário nacional, plano de postos, plano de energia, plano de telecomunicações, foram coisas criadas pelos governos militares. Eu falei em plano de comunicações. Antes de 64, havia centenas de companhias telefônicas que não falavam umas com as outras. Falavam sim, através daquele plug das telefonistas. Para vocês terem uma ideia, uma ligação entre Rio e Recife
demorava da ordem de 18 a 19 horas para ser completada. Eu falei 18 a 19 horas. Isto em 1964. Agora, a Amazônia era completamente isolada do país. Não tinha estrada, não tinha telecomunicações, tinha o Ita do Norte, que vocês conhecem, era por navio que se comunicava a Amazônia com o resto do país. Manaus também, Manaus era uma cidade do interior. A pujança de Manaus hoje se deve à Zona Franca, que foi criada pelos militares. Mas, de qualquer forma, eu falei que em 64 levava 18 horas uma ligação do Rio de Janeiro para Recife. Esse negócio de DDD, DDI, foram um trabalho dos militares, trabalho da Telebrás, General Alencastro. E se você perceber que em 64 nós estávamos na idade da pedra em telecomunicações e em 70 nós assistimos a Copa do Mundo em cores na Amazônia, você vê a distância brutal que teve no desenvolvimento anterior e posterior a 64. Quando eu falo em energia elétrica, é brincadeira. Energia elétrica é brincadeira. Porque só as cidades grandes é que tinham pequenas usinas e, normalmente eram vagalumes. Apagavam e acendiam toda hora. E de resto, toda a infraestrutura do Brasil foi feita assim. Quer dizer, ela era remendada, ela era costurada e às vezes emendada com arame até surgir a Revolução de 64. Quando a gente fala em transportes, o Andreasa, que diziam que ele roubou muito e morreu pobre, construiu o Brasil inteiro de estradas. Inclusive a Ponte Rio-Niterói é uma obra dele. E hoje estão querendo apagar os nomes desses feitores, substituindo por nomes Marighellas, mas cuja única contribuição foi ter tornado o Brasil um país revolucionado, quando a gente já podia ser uma potência muito pujante no mundo pelo caminho que a gente trilhava. Então a contribuição dos militares foi muito grande. Hoje se fala, eu outro dia vi o Lula falar aí, não foi a Dilma na campanha eleitoral que falou sobre o Bolsa Família, dizendo que os eleitores dela, que os telespectadores daquele debate, não tinham a menor ideia do que era uma logística envolvendo a distribuição de Bolsa Família. Ela só esqueceu de dizer que essa logística não é dela, foi feita pelos militares para a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Os militares conseguiram pegar um país que não tinha estradas, que não tinha portos, que não tinha aeroportos, que não tinha telecomunicações, que não tinha coisa nenhuma, e erradicar a paralisia infantil através de uma vacinação do Oiapoque ao Chuí, da última palafita da Amazônia ao Arroio Chuí, lá no Rio Grande do Sul, que tinha que ser feita no mesmo dia para todas as crianças do Brasil. E as vacinas teriam que ser distribuídas de acordo com a densidade populacional de cada cidadezinha do interior daquele lugarzinho lá distante, o que foi um trabalho gigantesco de logística. Este trabalho gigantesco de logística, junto com outro trabalho gigantesco de logística chamado Mobral, Movimento de Alfabetização de Adultos, são os alicerces onde se plantaram todas as demais campanhas que exigiam simultaneidade em todo o território nacional. É claro que a tecnologia permitiu os cartões magnéticos, a capilaridade bancária, de forma que esses benefícios sociais possam ser mais facilmente distribuídos e captados pela população do interior.
mas a logística necessária a chegar a essa população do interior vem do projeto de vacinação infantil dos militares. Vladimir Herzog foi um jornalista, professor e dramaturgo brasileiro. Em 24 de outubro de 1975, na época em que Herzog já era diretor de jornalismo da TV Cultura, agentes do Segundo Exército convocaram Vladimir para prestar depoimento sobre as ligações que ele mantinha com o Partido Comunista Brasileiro. Partido esse que atuava na ilegalidade e clandestinidade durante o regime militar. Infelizmente, Vlado foi encontrado morto um dia depois, no dia 25 de outubro de 1975, nas dependências do DOI-CODE. Essa sua morte gerou extrema controvérsia e acabou por dar grande credibilidade a movimentos da esquerda brasileira, que já pediam por uma lei de anistia. Esquerda essa que já pensava em usar essa mesma lei para sua nova abordagem revolucionária de médio prazo, pois uma vez que, tendo perdido a guerra pelas armas, se preparava para uma nova revolução, desta vez pela cartilha de Antônio Gramsci e a dominação de cérebros de jovens brasileiros. Eles, em momento algum, nunca desistiram de tentar nos empurrar o socialismo e o comunismo. Apenas agora, derrotados pelas armas, precisariam de um prazo maior para alcançar os seus objetivos. Bem, a morte do jornalista Vladimir Herzog tem seu papel fundamental na popularização da redemocratização do país, principalmente pelos movimentos de esquerda, né? Porque através de Dom Paulo Evaristo Arnes, a missa com milhares de pessoas, né? Mobilizou o país inteiro, né? Para um movimento de redemocratização, e assim é difundido pela mídia e foi no passado. Só que eu tenho a minha opinião, porque papel fundamental mesmo na redemocratização do Brasil teve os militares contrários àqueles militares linha dura, né? E começou com o general Ernesto Geisel. Ele assumiu o poder em 74 e já foi logo restabelecendo relações diplomáticas com a China, extinguiu o AI-5, né? Entre outros atos, como o reconhecimento da independência de Angola. Então, a intenção desses militares, desde o início, em 1964, era redemocratizar o país depois que fosse extinto o risco de uma ditadura comunista, que era isso que os movimentos de esquerda pretendiam. Muito se fala a respeito do tempo que durou o regime militar. Não era para ter sido assim. A história brasileira demonstrou a exaustão que sempre que os militares intervieram na política nacional, o fizeram apenas pelo tempo suficiente a redirecionar o poder para os civis, tão logo aquela situação complicada estivesse resolvida. No caso da Revolução de 64, e se repetia a mesma história, a tradição do exército brasileiro é democrata, então isso iria se repetir. A ideia é que o presidente Castelo Branco fosse o único presidente militar. O detalhe é que ele, Castelo Branco, que era uma inteligência brilhante e era constitucionalista, patriota ao extremo, não achou justo que ele tivesse um mandato presidencial e só aceitou assumir a cadeira para completar o mandato do Jango. Por isso é que ele só ficou 2 anos no poder e foi substituído pelo Costa e Silva, que teoricamente, se o projeto original tivesse dado certo, nem existiria como presidente do Brasil. Mas assumiu o Costa e Silva. E o Costa e Silva teve que se confrontar com uma reação da esquerda, uma porcaria, uma minoria, mas que estava fazendo muito barulho, através de luta armada, assaltando o banco, inclusive fazendo guerrilha aqui e acolá, tentando conseguir uma zona liberada lá no Xambioá.
Então, o AI-5 é decorrência dessa reação armada, dessa pequena quantidade de comunistas que havia. E todos nós hoje já sabemos que luta de guerrilha é uma minoria contra uma maioria organizada, mas só que essa minoria incomoda demais, porque mata civis, faz emboscadas. Então é uma luta que demora mais tempo do que aparentemente deveria. E eu diria, com esse problema sendo jogado na mão de Costa e Silva, seguramente o interesse do Exército era acabar ali. Quer dizer, a partir do Costa e Silva, devolver o poder aos civis para que o país continuasse a sua tradição e vocação democrática, como é a população brasileira e como é o Exército brasileiro. Isso só não foi possível por causa de toda essa reação. Agora, sempre esteve na cabeça dos militares devolver o poder aos civis. Então, em todos os governos militares, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, sempre foi um projeto em devolver o poder aos civis. E isso ficou muito claro quando o Geisel começou uma abertura lenta e gradual, e o Figueiredo, ao assumir, disse: eu vou abrir o sistema e arrebento a quem for contra. Isso é uma frase que todo mundo conhece. Portanto, dizer que a redemocratização foi resultado de uma luta da esquerda, através de diretas já, etc., isso é uma das maiores mentiras históricas já contadas no país, que infelizmente só conhece a história contada pela esquerda. Agora, como nós estamos virando esse barco, como a direita está em ascensão e a esquerda está em queda, brevemente nós vamos ver teses universitárias onde os estudantes que vão ter os olhos abertos a partir de agora vão contar a verdadeira história, que é para você não ser mais enganado. O que é que nós entendíamos? Como eles estavam no ostracismo, na ordem se trabalhou. Toda a lei de anistia é uma lei para recuperação dos que estavam ostracizados. O movimento de guerrilha foi de 69 a 71, depois desapareceu, foi encerrado. Mas eles estavam no ostracismo. E Raimundo Fauro foi o nosso grande presidente, o maior presidente da história da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi ele que trabalhou a lei de anistia, a pedido dos guerrilheiros. Eles queriam voltar, nós apoiávamos, nós achávamos que eles tinham que voltar. Se nós estávamos querendo que voltássemos à democracia, tínhamos necessidade evidente de termos uma lei em que eles pudessem votar. Os primeiros programas do Ferreira Neto eu só fiz com pessoas que foram ao programa graças à lei de anistia. Mercadante, Zé Dirceu, José Genuíno, o próprio Lula. Todos aqueles que o Ferreira Neto foi trazendo para discussões no fim de 70, década de 70, começos da década de 80, o famoso programa da 11h30, meia-noite, e me impressionou. Todos esses políticos do PT que foram lançados pelo Ferreira Neto, quando ele morreu, fui ao enterro. Eu era o único dos primeiros que lá estavam. Nenhum deles foi ao enterro do Ferreira Neto. Morreu no ostracismo. O homem tornou público e fez com que eles pudessem crescer na sua vida política. Mas nós trabalhamos a lei de anistia, para que fosse uma lei que permitisse que eles voltassem. Eles pediram, auxiliaram, trabalharam, e ela foi aprovada em 79, e reiterada na Constituição
de 1988. As disposições transitórias se torna permanente, constitucional, a lei de anistia. De tal maneira que eles só estão na política graças à lei de anistia preparada e elaborada por um homem da categoria de Raimundo Fauro, pela ordem dos advogados, que era a única que tinha coragem de dizer aos militares o que eles achavam certo, o que nós achamos certo, o que nós achamos errado. Então essa lei de anistia é uma lei que veio para beneficiar os guerrilheiros, todos aqueles que foram contra o regime, todos aqueles que queriam um regime cubano no Brasil. E foi uma lei bem sucedida. Eles voltaram à política a tal ponto que hoje estão no poder. Por ele pode os brasileiros ver que a minha mão, sempre estendida em conciliação, não está vazia. Nunca esteve. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. E que isto feito, saibam, possam e queiram participar do nosso esforço em prol dos ideais que, sendo os da Revolução de 1964, são os de toda a nação. Por uma sociedade pluralista, na qual os contrários convivam no respeito às leis e sob sua proteção. Por um regime político em que a liberdade de todos se expresse e garanta nos direitos e nos deveres de cada um. A gente está acostumado a ouvir que a última luta contra os comunistas foi lá na época do AI-5, contra os guerrilheiros que hoje são pessoas importantes no país, mas depois da anistia eles voltaram e nós esquecemos completamente, ou pelo menos a opinião pública brasileira jamais tomou conhecimento de que a luta contra o comunismo continuou. O comunismo não morreu com a queda da União Soviética. Então é bastante significativo um fato ocorrido em 1985. Um pouco antes, o Suriname foi conquistado pelo ditador, por um sargento do exército que se tornou ditador, chamado Baldas. E ele fez isso numa revolução interna no Suriname, e por razões que não nos cabe discutir, toda a população holandesa se retraiu para a Holanda e levou muitos surinameses juntos. O Suriname ficou um país não só fracamente povoado, como deixou de ganhar recursos de qualquer outra forma, porque eles não tinham capacidade de exportação nem capacidade de produção interna, e todo o apoio financeiro dos bancos internacionais foi retirado a pedido da Holanda. Então o Baldas, na verdade, estava perdido, tinha ganho uma revolução, estava no comando de um país, mas não sabia o que fazer com ele. Foi nessa oportunidade a Fidel Castro achou uma ótima oportunidade de botar o pé na América do Sul e proporcionou ao Baldas apoio tal qual existe hoje na Venezuela do Maduro. Ou seja, centenas, milhares de cubanos invadiram pacificamente o Suriname e começaram a apoiar o governo do Baldas. Os americanos, percebendo isso, decidiram invadir o Suriname da mesma forma que tinham feito com Granada. Mas aparentemente eles queriam evitar serem taxados de imperialistas tal qual tinham sido com Granada. E a associação com o Brasil nessa invasão seria então uma atitude internacional. Mas o Figueiredo pediu ao embaixador americano que deixasse o assunto maturar por 24 horas enquanto ele pensava na resposta que deveria dar. Os americanos praticamente exigiam a colaboração do Brasil com tropas. Então foi quando o general Medeiros propôs um plano B. Ou seja,
Da mesma forma como os cubanos estavam invadindo o Suriname pacificamente através de apoio técnico, apoio financeiro, o Brasil poderia fazer a mesma coisa em contraponto. E pela proximidade maior do Suriname com o Brasil do que com Cuba, e pela potência que o Brasil representava, era bastante provável que a ajuda brasileira fosse mais bem sucedida que a ajuda cubana. Então foi marcada uma reunião para o dia seguinte, na Granja do Torto, onde estiveram presentes as maiores autoridades brasileiras no campo da segurança, o general Ludwig, general Venturini, general Figueiredo, general Otávio Medeiros, um camarada da CIA americana, o embaixador americano, um secretário de Estado americano. E nessa reunião, o Figueiredo apresentou esse plano B, com um detalhe: o Brasil não teria dinheiro para financiar um projeto dessa magnitude. Então, os americanos concordaram em financiar essa operação. Foi chamada Operação Venturini. Era o plano B. O Brasil prestou apoio ao Suriname em diversas áreas. Área de telecomunicações, área de saúde, área de transportes, área de estradas e até área de informações. E, para garantir o êxito da missão, o plano A continuou vigindo, tanto que a tropa paraquedista brasileira estacionou em Belém com transportes pronto para invadir o Suriname. Não precisou, graças a Deus não precisou, porque essa operação foi tão bem sucedida que os cubanos abandonaram a ilha. E a nossa missão só foi considerada cumprida quando o último cubano abandonou a ilha. Agora, essa operação já foi dita aqui e acolá algumas vezes. O próprio general Medeiros fez uma entrevista para as memórias dele, que até hoje não foram publicadas, para os jornalistas da Fundação Getúlio Vargas. Ele só permitiu que esse livro fosse publicado após a morte dele. Ele morreu e o livro até hoje não foi publicado. O do Geisel foi, o dele não. Agora, nesse livro ele declara toda essa operação. Agora, como é que eu sei? É porque eu estava lá. O que aconteceu no Brasil, e isso aí eu posso testemunhar, é que a luta contra o comunismo teve um aspecto, digamos, policial e militar. Isso se revelou que não foi bastante. Porque isso esses grupos que foram presos na década de 60 e 70 em luta armada, etc., eles se organizavam para fundar justamente a ditadura totalitária proletária. Muito bem. Vencidos esses grupos, do ponto de vista militar ou policial, parece que a guerra está ganha. Não está. E não estava. E se confirmou isso historicamente. Não estava porque você não combate as ideias com armas. Você vencer as armas pelas armas é uma etapa da contra-revolução, mas não é toda a contra-revolução. Toda a estrutura do pensamento totalitário e da prática totalitária é fundada no golpe de Estado. Seja um golpe de Estado exógeno, de quem está de fora do governo para atacar o governo e atingir as bases do Estado, seja um golpe endógeno, ou seja, uma estrutura de poder já no governo, que dá um golpe no Estado, estando ela exercendo o poder executivo. Foi o que nós vimos agora, por exemplo, no governo Lula e no governo Dilma, que havia um golpe de Estado sendo praticado através do desvio de verba das estatais para atingir um ideal político. Isso agora. Nós acabamos de sair de abortar um golpe de Estado que estava já há 13 anos no poder. Não precisou de força armada, precisamos de inteligência, foi o que nós fizemos. Construímos uma contra-revolução. Nós construímos, porque eu participei dessa contra-revolução. Construímos uma contra-revolução pela palavra, pela força moral
pela denúncia e pelo acaso, porque foram descobertas por acaso cenas de corrupção, e aí se puxou um novelo, a Constituição, com a força que deu ao Ministério Público, o Judiciário com novas gerações, né, a Polícia Federal, que foi criada pelos militares na época do regime militar. Então a Polícia Federal também hoje é uma instituição muito forte, autônoma, né? Então se conseguiu abortar e impedir o avanço maior da Revolução, com várias personalidades dessas sendo presas, ainda vão ser presas mais e vão continuar durante alguns anos. Nós vamos ver os grandes nomes da Revolução, que aí dizem, mas isso aí foi um fato de corrupção. Não, a corrupção era para financiar a Revolução Comunista no Brasil, a chamada Revolução Bolivariana, que lá atrás foi sustentada pela cocaína das Farc. Com o fim da União Soviética, acabou a chamada que o Roberto Campos chamava de mesada da União Soviética para a Cuba, que eram cerca de 5 bilhões anuais. Né? Com o fim da União Soviética também, já com a China, desde o final da década de 70, já na economia de mercado, já se capitalizando, já eliminando os traços do totalitarismo econômico, pelo menos, social. Então foi possível criar um outro tipo de modelo que não precisasse mais da mesada soviética, mas sim da cocaína. Foi a cocaína que sustentou o Foro de São Paulo. Foi o dinheiro da cocaína que financiou os partidos políticos de extrema esquerda na América Latina. Foi a cocaína que fez com o dinheiro da cocaína que fez com que ele chegasse ao poder. Não à toa, todos os grandes líderes desses países, né, fundando o Foro de São Paulo, aparecem na foto, na instalação do Foro de São Paulo, com o comandante das Farc. O militar, ele tem a arma, ele tem a força, Então a força é fundamental para manter o status quo que você quer, a força. Mas, veja bem o que aconteceu na Venezuela. Os militares entraram no governo. E aí, você não tem mais solução. A arma entrou, acabou. Aqui eles tentaram e não conseguiram. Porque a formação nossa é muito linkada para essa questão do Brasil. Ser brasileiro, de amar a pátria. Como o Ivens Ganda fala, o único artigo que tem falando em pátria na Constituição nossa é o artigo 142, que é a pátria, a terra, nossos pais, aquilo tudo que dá sustentação. Então, isso é que o perigo é exatamente quando os militares são levados para o outro lado. Mas a nossa formação é muito, eu não digo rígida, ela é muito da estrutura de fundamentos para que possa entender esse mundo aqui no céu. Eles tentaram, há pouco tempo, penetrar no ensino aeronáutico, no ensino da MAN e da Marinha, mas não conseguiram entender. Eu tomei conhecimento da existência do Foro de São Paulo, que é uma organização criminosa fundada por Lula, Fidel Castro, na década de 90. Fernando Henrique também fez parte. E no momento que eu soube da existência do Foro de São Paulo, eu vi que não poderia mais me omitir, era preciso fazer alguma coisa, era preciso fazer ações de cidadania para impedir que o Brasil, se tornasse um país comunista, porque esse é o intuito do Foro de São Paulo. E eu tenho visto várias ações, tanto no plano legislativo como do judiciário e do executivo, que servem a essa agenda do Foro de São Paulo, que pretende o quê? Acabar com a soberania dos países e criar o que eles chamam do da pátria grande. Todo país, a gente sabe, né, que ele tem a sua soberania, e isso é essencial para a defesa das nossas fronteiras e até mesmo para aquele sentimento de nação. O Foro de São Paulo, ele destrói as fronteiras, destrói a soberania e visa atingir os povos também, acabando com a autodeterminação dos povos e fazendo com que fiquemos a serviço de um projeto de poder. Então o Foro de São Paulo,
ele já está completamente revelado. O professor Olavo de Carvalho ficou durante 15 anos como que pregando no deserto, falando a respeito do Foro de São Paulo, e ninguém acreditava, né? Todo mundo achava que isso eram delírios, e depois de uma direita, de uma extrema direita, e agora a gente sabe, inclusive com vídeos na internet, o Lula falando do Foro de São Paulo, as atas do Foro de São Paulo à disposição. E não é estranho que com tudo isso a nossa imprensa e até mesmo os nossos parlamentares durante tanto tempo tenham ficado omissos e calados? Eu tive até a surpresa de, conversando com parlamentares sobre o Foro de São Paulo, há menos de 2 anos, alguns deles me falaram que nunca tinham ouvido falar sobre o Foro de São Paulo. Então essa é uma organização criminosa que faz com que o comunismo, que nós pensávamos que havia acabado, tinha sido extinto com a queda do muro de Berlim, que o comunismo ele esteja atuante principalmente na América Latina. E ele segue também, é claro, os ditames de Rússia, China, que são, né, na verdade, os grandes patrões, digamos assim, do Foro de São Paulo. Porque nós vimos agora, com toda essa, foi descoberto no Brasil, essa revolução subterrânea, né? Essa revolução bolivariana que estava sendo feita no Brasil de maneira sorrateira, né? Quando eles foram descobertos, né, começam a ser presos, é um golpe, é um golpe, é um golpe. Isso é o que o Freud chamava de mecanismo de defesa chamado projeção. Eu vou acusar no outro aquilo que eu estava fazendo. Toda a esquerda brasileira nas últimas décadas, eles tiveram uma estratégia de tomar, como eles viram que perderam a guerra militar, eles tiveram que fazer uma guerra civil. E essa guerra civil era o quê? Tomar as instituições, se infiltrar nas instituições, inclusive nas instituições, nas empresas jornalísticas, através das faculdades de comunicação, né, para formar opinião. Então, até hoje, você vê jovens que ainda acham, né, que o totalitarismo, que nunca foi a favor da liberdade, é ele que dá a liberdade. Com a estratégia gramsciana já em andamento, já estabelecida, esses comunistas voltam para o Brasil e vão dominar o cenário político, se estabelecendo, finalmente vencendo aí, né, as eleições. A gente sabe que justamente a eleição do Lula é o coroamento dessa estratégia revolucionária, dessa revolução cultural da qual nós já tratamos, né? E de modo que a vitória do PT na história do Brasil representa exatamente o êxito da estratégia cultural, da revolução cultural. Então, hoje a gente sabe, né, todo mundo tem consciência do quanto eles subverteram os nossos valores, estabeleceram essa mentalidade revolucionária, basicamente em todas as esferas, né, as instituições infelizmente foram corrompidas. O que impera hoje são essas ideias subversivas, né, na academia, nos jornais, nas redações. Nós sabemos que toda essa pauta da esquerda revolucionária, ela se impregnou absurdamente na sociedade brasileira, né? E então, assim, o que nós percebemos é que essa guerra cultural da esquerda, ela foi vitoriosa. Eles venceram, eles conseguiram monopolizar aí o debate público, controlam as instituições, como falei, a mídia, a universidade, as universidades, né, formam opinião,
compõem aí a chamada elite intelectual do nosso país, de modo que quando você assiste uma peça, ouve uma música ou enfim uma novela, você já está recebendo toda essa doutrinação, toda essa mensagem subversiva que a esquerda promove. E aí essa vitória do Lula, da Dilma, é exatamente o coroamento dessa estratégia revolucionária aí das esquerdas, né? Trabalho importante a ser feito do ponto de vista psicossocial, do ponto de vista cultural, ideológico e filosófico, mais melhor dizendo ainda, é de mostrar que se você elimina a liberdade política, social, cultural, científica, jornalística, etc., não tem saída. Não tem saída. Todas as sociedades que optaram por isso foram destruídas. Todas. Todas. E todas de sucesso fizeram o contrário. Instituições fortes, onde você tem um maior grau de controle sobre a corrupção, de fiscalização, pune os criminosos com mais rigor. Esse é que faz sucesso. Que é a União Europeia hoje, que acordou já do pesadelo do totalitarismo. A Europa acreditou no totalitarismo e deu no que deu. A China viu onde é que estava. Mudou. O Japão hoje é um exemplo de país democrático. Mas aprendeu como? No diálogo? Não. Foi nas bombas. O Japão aprendeu a lição de ser pacífico através das bombas, através da derrota, da humilhação de perder uma guerra. Os historiadores, ao desacreditar, ao demonizar o regime militar que combateu a Revolução Comunista, que seria em 64, né, pelo menos os militares conseguiram adiar por 50 anos, ou por 38 anos pelo menos. Então, ao demonizar o regime militar, eles criaram uma base para que aqueles crápulas, aqueles assassinos daquele período, pudessem, 50 anos depois, ou 38 anos depois, chegar ao poder e governar. Ou seja, Dilma, a guerrilheira, a que pertenceu a 3 grupos terroristas diferentes, chega ao poder agraciada com o apoio dos intelectuais, os intelectuais em especial das áreas de ciências humanas, das universidades públicas e privadas brasileiras, todos apoiaram Lula, apoiaram Dilma na primeira eleição, apoiaram Dilma na segunda eleição. Eu repito, os professores universitários das universidades públicas e das universidades privadas. A gente pensa às vezes que nas universidades públicas estão os comunas e nas universidades privadas estão os professores não comunistas. Engano, tem mais professor comunista nas faculdades, nas universidades privadas do que nas universidades públicas. Porque nas universidades públicas, eu como professor de universidade pública, eu tenho minha autonomia. Ninguém vai me demitir. Eu cumpro minhas tarefas, eu tenho liberdade de expressão. Faça isso numa universidade particular, porque o diretor, o reitor de uma universidade particular, a primeira coisa que ele se preocupou é em fazer da sua instituição de ensino uma forma de ganhar dinheiro
aliando a esse governo espúrio que foi fruto da cultura que se formou contra os militares. Olha, os militares eram os demônios, era tudo que tinha de mal. Quem combateu os militares é tudo que tem de bom. A conclusão é óbvia. Então, se os militares são os maus, Dilma, que combateu os militares de arma na mão, é boa. Nós estamos hoje vendo a ascensão do totalitarismo islâmico, que é exatamente o pensamento único, entendeu? Da descrença na liberdade, né? De não respeitar as opções nem sexuais, nem econômicas, nem religiosas, nem políticas de ninguém. Então, o Brasil, felizmente, conseguiu abortar isso lá atrás. Entende? O Brasil nunca teve um sistema totalitário. Tivemos um regime autoritário para impedir o totalitarismo, para ter cometido excesso aqui ou lá, mas comparativamente isso não é nada diante do ponto de vista histórico. Meu depoimento é mais como observador histórico, né? E o Brasil, desde 89, está em busca de um sistema político adequado à sua autodeterminação. Nós tivemos a República Velha, Estado Novo, né? Depois vieram os anos em que houve a renúncia do Jânio Quadros, no início dos anos 60, e finalmente a Contra-Revolução de 64, que impediu que se instalasse no Brasil um regime totalitário comunista. Mas nunca houve, desde a proclamação da República, um movimento concreto para a autodeterminação. O Brasil é um país agrícola e mineral. As potencialidades agrícolas, com a Revolução Verde, a exploração agrícola do Cerrado, produção maciça de grãos do Cerrado, facilitou que o Brasil cumprisse o seu destino de garantir a segurança alimentar do seu povo, da Europa e da Ásia. Mas o Brasil é também um país mineral. Nós possuímos um patrimônio mineral no subsolo que não se encontra em nenhum lugar do mundo. Ele é similar à África, mas nós temos minérios estratégicos que a África não tem. Por exemplo, o nióbio, que é um minério estratégico, né? É o NB da tabela periódica de minerais, que garante o mundo moderno. Os aviões supersônicos, a indústria aeroespacial, a indústria de ótica fina, instrumentos de corte de precisão, a própria prosaica Gilete Azul, ela cortava mais barbas porque tinha um banho de nióbio no seu gume. O cone, né, dos foguetes espaciais é de nióbio puro revestido de terras raras, que são minérios que nós temos. Agora, o que acontece? Você tem um PIB mineral oficial aqui de 1,5% do PIB total, não chega a 2%. O PIB mineral da África do Sul, que também é um país mineral, é de 35%. Conversando com um gerente aposentado da CPRM, ele me disse o seguinte, que o próximo da realidade aqui seria 25% do PIB geral, o PIB mineral. Então nós estamos perdendo 23% do PIB geral em minérios estratégicos todo ano. Isso significa algo como $1 bilhão de dólares de prejuízo por dia, só de contrabando e subfaturamento de exportações. Então, a própria privatização da Vale do Rio Doce, ela foi um movimento de guerra de quinta geração contra o Brasil, porque a Vale, possuidora da concessão de lavre pesquisa do subsolo, de
todo o território nacional, porque era uma estatal, esse poderio de influenciar na cotação da Bolsa de Minérios de Londres foi usurpado do Brasil pelo governo Fernando Henrique, que favoreceu as multinacionais que mandam na cotação dos minérios. Quem manda na cotação dos minérios controla o sistema financeiro internacional. Portanto, o Brasil perdeu a grande chance de se autodeterminar no momento em que o Fernando Henrique Cardoso doou a Vale do Rio Doce para a City de Londres. Os supostos sócios brasileiros são meros laranjas da City de Londres. A Dilma, ela foi usada como bode expiatório, foi defenestrada do governo, do regime, né? Mas o regime continua o mesmo. É o regime de subserviência a interesses transnacionais. O sistema de governo aqui é de governo indireto, ou seja, o poderio transnacional governa o Brasil através da sua classe política. Não promover a autodeterminação do Brasil na questão mineral está traindo a nação brasileira. Então nós esperamos que os chefes militares cumpram o seu dever de ofício e coíbam este crime contra o destino da nação brasileira. Petista foi uma mera continuação da dominação da City de Londres. Tanto é que o Lula vivia no Chatham House, né, que é o organismo britânico de controle econômico e político do mundo. A Dilma adorava ir para Londres. O Michel Temer também gosta de viajar para Londres. Então Londres continua sendo o centro do mundo. Quem financiou, quem alavancou os tycoons americanos, Rockefeller, Windsor, Astor, Mellon, foi o Banco Rothschild & Sons. E o interessante é que pouca gente sabe, o FED, o Banco Central Americano, é um organismo particular. É um pool de bancos coordenados pelo Banco Rothschild & Sons. E o interessante é que, como o FED controla o meio circulante do dólar no mundo, quem controla a moeda americana é um banco inglês. Daí veio a Comissão da Meia-Verdade. Essa comissão que dizia o seguinte: nós vamos apurar apenas aquilo que a repressão fez contra nós. Mas não vamos apurar tudo aquilo que nós fizemos de mal, os assassinatos que nós fizemos, os inocentes que matamos em atos de terrorismo em shopping, nós não vamos apurar. Por isso a Comissão da Verdade não vai contar a verdade das mortes que os guerrilheiros fizeram. Vamos contar aquilo que não deveria ter sido feito, porque eu também fui contrário às violências que foram feitas no DOPS. As violências contra eles, eu sou contra a tortura. Eu era da Anistia Internacional naquele período e, portanto, nós sempre lutamos contra a tortura.
mas uma comissão que diz o seguinte: nós vamos apurar o que eles fizeram contra nós, porque eles são criminosos. Mas os crimes que nós praticamos contra eles, nós não somos criminosos, que matar gente que não é de esquerda é um ato heróico. Essa é a mentalidade que prevaleceu. Por isso, eu desde o início fui contra a Comissão da Verdade. Isso não é a Comissão da Verdade, é uma comissão da semi-verdade. E mais, Comissão da Verdade para resgatar a história teria que ser feita como? Por historiadores. Eu sou da Academia Paulista de História. Eu tenho livros de história publicados. Não seria da Academia Paulista de História se não tivesse. Quando num programa com outro amigo meu, Ayrton Soares, que era do PT, favorável à Comissão da Verdade, gosto muito, um belo advogado, e ele perguntou: e se você fosse nomeado, eu não aceitaria, mas você é historiadora, e num programa com a Mônica Valda. Eu disse: sou historiador, mas eu vivi os episódios. Eu não tenho a isenção necessária que o historiador deve ter para examinar a história. O historiador é alguém que está fora dos fatos e examina com tranquilidade aqueles fatos. O historiador envolvido em política não é historiador. Ele termina sendo atingido, por mais que ele queira ser imparcial, pelas opções que ele fez. Agora eles fizeram uma comissão de história sem historiadores. Uma comissão de história só com um dos lados, só com aqueles que eram favoráveis aos guerrilheiros. E disseram: nós, que sempre fomos favoráveis à guerrilha, que sempre fomos favoráveis àquilo que eles fizeram, vamos julgar a história e preparar para obter o quê? A revogação da lei da anistia. A lei que criou a Comissão da Verdade disse que jamais seria utilizado para a revogação da lei da anistia. Mas eles disseram o seguinte: lei, nunca respeitaram a lei, a guerrilha nunca respeitou a lei, vamos partir para também desrespeitar nesse ponto. Temos que fazer a Comissão da Verdade, não vamos fazer a Comissão da Meia-Verdade. Não vamos contar sobre os nossos crimes. Não vamos precisar de historiadores. Historiadores é bobagem. Nós vamos precisar dos vingadores. E nós queremos vingar aquele período. Fizeram um relatório que, exatamente pela fragilidade institucional de não historiadores envolvidos no fato contarem uma meia-verdade, o relatório que eles entregaram não tiraram valor nenhum. E tentaram, quando o Supremo declarou que a lei irrevogável, a lei da anistia, não tiveram dúvida nenhuma, foram uma nova tentativa. E o ministro Toffoli, que foi advogado do PT, o ministro Toffoli foi advogado-geral da União, o ministro Toffoli, pessoal amigo do presidente Lula, não teve dúvida como advogado-geral do Lula, isso era irrevogável. E nesse sentido deu um parecer. Eu termino esse meu depoimento lembrando que, em vez de serem ingratos, aqueles que fizeram a lei para eles, que permitiram que eles voltassem, ficassem donos da política, em vez de ser grato, eles querem criticar todos aqueles que auxiliaram a ter a lei da anistia. Me lembra uma história com que eu encerro. Um jovem filósofo, sou também da Academia Brasileira de Filosofia, um menino de 13 a 14 anos, tinha um hábito sobradinho que vivia numa cidade da China. Quando vi um velho filósofo chinês todo dia passar calmamente na rua, jogar uma pequena pedrinha sobre a cabeça dele. Não machucava, mas incomodava. Mas era um filósofo chinês que passava dia após dia, o menininho fazia esse lançamento. Um dia, ele apenas parou, olhou para o rapaz e disse o seguinte: meu filho, por que você me quer tanto mal se eu nunca te fiz bem nenhum? Essa é a gratidão deles. Só estão na política graças à lei da anistia. Estão na política graças à ordem dos advogados. Só estão na política graças ao Conselho Federal. Só estão na política graças ao maior presidente da história do Conselho Federal da Ordem, que foi Raimundo Fauro. E agora querem a revogação, porque estão na detenção do poder, um ato de vingança. Vamos agora então dar um salto no tempo e chegar à Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade
eu vou dar a minha opinião sobre o que é a Comissão da Verdade. Para mim, instituída fora de tempo. Fora de tempo porque, veja só, 2010, né, que ela foi instituída, não me lembro bem, mas já há muito tempo passado, muitos personagens já desaparecidos do cenário político, já mortos, pessoas que não tinham como se defender. Uma comissão que foi feita depois da conquista do processo da anistia, que já tinha perdoado todos aqueles guerrilheiros, todo aquele pessoal que fez a subversão em 64 e anterior a 64, já tinham sido recuperados politicamente. Aí vem a Comissão da Verdade, pior, integrada por gente de um lado só, e de um lado que queria a revanche sobre os vencedores da época. Claro que não podia dar certo. A Comissão da Verdade, como diz acho que foi Marco Antônio Villa quem disse num artigo muito, muito bom que ele escreveu um dia, como pode funcionar uma Comissão da Verdade cerca de 40, 50 anos depois, constituída só por gente interessada num lado. A Comissão da Verdade, tempo passado como esse, teria sido constituída por historiadores, pessoas neutras que pudessem estudar a situação com isenção e realmente se houvesse a intenção de restabelecer a verdade histórica, porque a punição já estava para trás, a punição já tinha morrido lá no processo de anistia, que foi em 1979, foi ampla e restrita. Todos estavam perdoados, aqueles que mataram, que assaltaram banco, aqueles repressores da subversão, todos eles foram perdoados ali. E isso aí já tinha sido confirmado pelo Superior Tribunal Federal num questionamento que a própria esquerda fez numa ocasião. Não havia o que discutir. Então, a Comissão da Verdade ela não tem nenhuma legitimidade. O resultado dela é aquele que nós já esperávamos, um resultado pífio. Ela não tem futuro, não vai punir ninguém, mas ela incomodou. Ela outra vez trouxe à baila aquela inquietação no meio militar, aquela inquietação na nação, não é? Porque é muito difícil você querer fazer justiça punindo um lado só. E mais, eu ainda digo mais, a Comissão da Verdade, ela poderia ter que objetivos fossem, mas o maior objetivo dela, ali na minha opinião, era punir um homem ali, que chamava-se o Coronel Carlos Alberto Ustas. Ele era o alvo principal da Comissão da Verdade. Nós, como presidente do Clube Militar e a nossa diretoria, escrevemos muito sobre o tema na época, criticamos bastante, chegamos a entrar com uma ação na Justiça e felizmente hoje nós vemos que, eu acho que a Comissão da Verdade, no meu ponto de vista, é coisa do passado. Acho que ela não volta mais. Mas se voltar, nós estaremos outra vez prontos para rebater e procurar as nossas forças aliadas para fazer frente. Acredito que é um período que passou, mas nós estamos atentos a ele. Que nós temos para de alguma forma tentar reverter esse estrago, né? É exatamente o conhecimento, né? Estudar, ler, se informar. Quanto mais conhecimento, maior capacidade a gente tem de analisar realisticamente a nossa situação. E eu aposto muito na juventude, vejo que há aí uma juventude se reerguendo, há uma reação, né? Graças a Deus as pessoas estão tomando conhecimento dessa realidade nefasta que
que toma conta do nosso país hoje. Então, a minha dica, né, para os jovens e pessoas que estão realmente atentas a isso vamos estudar, se informar, para que nós não fiquemos refém desse embuste que é a desinformação promovida pela esquerda. O processo de desintoxicação, de desfazer dessa cultura é um processo longo, é um processo demorado, porque ele está muito arraigado em quase todo o conteúdo que é ensinado hoje nas universidades, que é ensinado no ensino fundamental, no ensino médio, para os nossos jovens. Então a questão ela é muito séria. Então, o processo de desgaste, de demonização dos militares serviu para quê? Serviu para legitimar aqueles que eram opositores do regime militar. A Comissão da Verdade é uma coisa que expressou bem isso, né? A Comissão da Verdade, primeiro essa coisa estúpida, né? Comissão da Verdade, muito coisa de comunista mesmo, né? Então, essa é a da verdade. Eles têm, aliás, os comunistas sempre se sentem como portadores da verdade. Enquanto nós, conservadores, nós liberais, nós temos uma versão, nós não temos a verdade. Mas eles não, eles têm a verdade. Por isso que eles cometem todas as atrocidades, que matam os companheiros. Por que eles matam os companheiros? E no Brasil não foram poucos os companheiros que morreram nas mãos dos comunistas. Por quê? Porque eles acham que aqueles companheiros não estavam sendo tão comunistas quanto eles eram ou quanto deveriam ser. Que, aliás, essa é uma malandragem que precisa ser mostrada também, né? Que aqueles comunistas que morreram nas mãos dos comunistas são contabilizados como vítimas da repressão dos militares. A contra-argumentação da esquerda é de que exatamente eles queriam se eternizar no poder, né? E agora, criaram as condições para que as Forças Armadas de hoje tenham um outro tipo de perspectiva que faça com que elas sejam totalmente disciplinadas. Por exemplo, eles proibiram, o próprio Castelo Branco proibiu que o general possa ficar muito tempo no cargo, né? Então hoje o generalato todo são 12 anos. E depois expulsória. Isso para não criar líderes militares. O próprio regime militar foi quem abortou a ideia de que os militares devessem sempre estar no poder. Foi autofágico nesse sentido. Isso aí as pessoas não observam. Mas o próprio regime militar criou as condições institucionais e constitucionais, legais, para que impedir o militarismo no Brasil. Acabou 12 anos de general, rua. Não tem mais essa coisa do militar político. Acabou isso. Você pode conhecer um general, mas não tem nenhum general líder político. Acabou isso. Os próprios militares de 64 criaram as condições para impedir o militarismo no Brasil, porque eles eram contra o militarismo. O militarismo, tal como eles tiveram a experiência do que foi o militarismo japonês, do que foi o militarismo alemão, do que foi o militarismo chinês, do que foi o militarismo cubano, do que foi o militarismo soviético. Os militares brasileiros foram antimilitaristas. Então, essa vertente democrática, internalizada no seio das Forças Armadas brasileiras, tudo isso aí foi decisivo para que a gente tenha um país como nós temos hoje. E hoje as novas gerações estão vendo que estão sendo presas as mesmas figuras de lá de trás. Bandidos ontem, bandidos hoje. E cadeia para todos. A Operação Lava Jato é uma das maiores operações das forças legais brasileiras de todos os tempos, desde a época do regime militar brasileiro. A força-tarefa de agentes das instituições como o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Justiça Federal, instituições criadas pelos militares na época do regime,
além de promotores dos vários estados brasileiros, polícias de várias regiões do Brasil e aliados de outras forças, vêm promovendo uma verdadeira limpeza no modus operandi da nova República Brasileira, institucionalizada depois do regime militar, a partir de 1985. Aqueles que tanto criticaram o regime dos generais, que tanto promoveu o bem do Brasil, aparecem todos os dias desmoralizados com a revelação de seus grotescos crimes contra o povo e a nação brasileira. Cabe agora uma minuciosa análise do povo de bem de nossa nação, colocando todas as situações a pratos limpos e examinando quem foram e ainda são os verdadeiros patriotas e defensores do povo brasileiro.
Nesse mundo tão plástico e sem lei, vejo você contrariado, infeliz, forjado, forçado a ser alguém que não pediu, só porque fomentou na TV que o importante é ser banal. E agora você busca uma forma de se enquadrar. Onde quer que eu vá, quero me orgulhar desse hemisfério sul. Por onde eu passar, essa marca vai ficar. Porque sei que esse coração é amarelo, verde, branco e azul. Já perdemos divisas demais, nos vendendo, entregando, levando vantagem em tudo. E o melhor escorre estupidamente das mãos. Nossos antepassados olham no céu, corrente pra frente, gigante gentil. Estereótipo de vida que ninguém entende. Onde quer que eu vá, quero me orgulhar desse hemisfério sul. Por onde eu passar, essa marca vai ficar. Porque sei que esse coração é amarelo, verde, branco e azul. É isso aí. Pais deram duro e eu também. Impostos e taxas, juros anormais, meus cabelos brancos, o suor e meu rosto, uma luta sem resultado. Construímos família, amamos nossos filhos, batalhamos dia a dia sob o sol. E depois constatamos que de nada valeu. Isso é que é o inferno. Onde quer que eu vá, quero me orgulhar desse hemisfério sul. Por onde eu passar, essa marca vai ficar. Yeah! Quero me orgulhar desse